Vivemos em tempos de muita mudança, onde a verdade é distorcida e a tolerância é usada para calar a verdadeira fé. Mas será que toda tolerância é realmente boa? A Bíblia nos avisa sobre um futuro em que um líder enganoso vai seduzir as nações com falsas promessas. Os que pregam tolerância são os primeiros a se levantar contra Jesus e o povo de Israel. Precisamos estar preparados para reconhecer esse engano. Só com a ajuda de Deus conseguiremos identificar e resistir às mentiras que aparecerem. Podemos ler no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, versículo 25, que diz: E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Nesta passagem, o profeta Daniel diz que o anticristo será astuto e usará o engano para conquistar poder, prometendo paz, mas impondo opressão. Ele enganará até os poderosos, mas Deus o derrotará sem qualquer influência ou ajuda humana. Essa profecia dada pelo anjo Gabriel a Daniel mostra que o espírito do anticristo já age no mundo e prepara o caminho para sua manifestação final. Por isso, os cristãos precisam estar atentos para não cair nas armadilhas do engano, que são disfarçadas de boas intenções. O anticristo mudará valores e leis, afastando muitos da verdade e levando-os à apostasia da verdade e da fé. Para resistir, devemos estar firmados na palavra de Deus, discernir os tempos e fortalecer nossa comunhão com o Senhor. O mal pode crescer, mas Deus intervirá, julgará o anticristo e recompensará os fiéis com a vitória e a justiça divina. Podemos ler na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 9 a 12, que diz: A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O anticristo enganará os que rejeitam a verdade com sinais falsos e mentiras. E Deus permitirá isso porque essas pessoas decidiram por si só ignorarem a verdade. Ele começará com uma falsa paz e unidade religiosa, mas logo se revelará um grande opressor, exigindo adoração e perseguindo os judeus e aqueles que forem contra o seu domínio. Esse padrão de engano seguido de tirania se repete ao longo da história, como ouvimos que aconteceu com Antíoco Epifânio, que se aproximou do povo judeu e depois se mostrou um perseguidor do povo de Deus. Devemos estar alertas e firmes na fé para resistir a essas mentiras que sempre tentam nos desviar. Estamos vivendo tempos de engano, onde o inimigo se apresenta como anjo de luz, mas suas intenções são malignas. O anticristo, assim como Antíoco Epifânio, seduzirá as nações com promessa de paz, mas logo imporá tirania e exigirá adoração. A Bíblia nos avisa sobre a apostasia da verdade e da fé e nos chama a ter uma fé firme e constante. Precisamos buscar a Deus, fortalecer nossa comunhão com Jesus na palavra e estarmos prontos para enfrentar os desafios por nossa caminhada com o Senhor. Podemos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 3 a 5, que diz: Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Este versículo nos alerta sobre o perigo das falsas doutrinas e a busca por experiências e sinais, em vez de nos basearmos na verdade da Bíblia. Vivemos em tempos de apostasia e perseguição, e somos chamados a estar vigilantes, firmes na palavra e a confiarmos em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Nossa fé precisa estar fundamentada na verdade, não em ilusões temporárias.
É urgente despertarmos para a seriedade da situação. Não podemos viver buscando experiências ao invés da palavra de Deus. A apostasia se espalha e muitas vezes aceitamos mentiras para evitar o sofrimento ou por falta de mero discernimento. O Senhor nos chamou para ser luz e precisamos rejeitar as falsas doutrinas, orar e vigiar, confiando totalmente na soberania de Deus. De que forma poderíamos fortalecer nossa vigilância espiritual e nos manter firmes na fé? Podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, que diz: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Nessa passagem do livro de Apocalipse, vemos que o anticristo e o falso profeta que enganaram o mundo com sinais e maravilhas serão finalmente derrotados e lançados no lago de fogo. Esse versículo nos lembra que, apesar da sedução temporária do mal, a justiça divina prevalecerá. O engano do anticristo, que começa com uma falsa paz e tolerância, logo se transformará em opressão e tirania. Muitos serão seduzidos por uma realidade manipulada, mas no fim o Senhor trará justiça, derrotando o mal e estabelecendo finalmente o seu reino. Devemos permanecer firmes na fé, rejeitar o engano e confiar na soberania de Deus. Vivemos tempos em que a fé será testada e o engano tentará seduzir até os mais fortes. Como a Escritura nos ensina, devemos estar vigilantes, firmados na palavra de Deus e viver com discernimento. O Espírito Santo nos capacita para resistirmos às ciladas do inimigo. Não podemos mais adiar nossa ação. Precisamos viver com propósito, estudando a palavra, orando e permanecendo fiéis, pois a nossa perseverança em Cristo garantirá a nossa vitória final. A falsa paz do anticristo será destruída, mas a vitória de Cristo será eterna.